Um dia, o universo, pelo menos como o conhecemos, vai chegar ao fim. E há quase 30 anos, os cientistas alcançaram um consenso geral sobre o destino mais provável do nosso cosmos. Ao longo de trilhões de anos, as galáxias se afastarão cada vez mais umas das outras. As estrelas esfriarão e se apagarão. Os buracos negros evaporarão lentamente, até que tudo o que reste seja uma extensão infinita de espaço frio e escuro. Este é o chamado Big Freeze, ou Grande Congelamento. Impulsionado pela energia escura, é uma consequência da expansão acelerada do nosso universo. De longe, o desfecho mais provável para o fim de tudo. Ou era o que pensávamos. Novas descobertas revolucionárias do instrumento espectroscópico de energia escura, o DESI, podem estar revelando uma história diferente. Descobriu-se que o domínio da energia escura sobre o nosso universo pode estar, na verdade, enfraquecendo. Mas o que isso significa? Se for verdade, e o motor cósmico que alimenta o nosso universo estiver perdendo força, então o próprio destino do universo está em jogo. Eu sou Alex MC Colgan, e você está assistindo ao Astrum. Junte-se a mim enquanto investigamos essa mudança profunda em nossa compreensão do cosmos e exploramos por que a energia escura pode estar ficando sem potência. Será que todos os nossos modelos cosmológicos estão errados? Ou existe outra explicação? Vamos voltar a 1998. Naquele ponto, já sabíamos que o universo estava em expansão, graças às observações de Edwin Hubble quase 70 anos antes, mas os cientistas ainda tentavam determinar exatamente quão rápido. Na verdade, muitos se perguntavam se a expansão acabaria diminuindo. Logicamente, isso parecia fazer sentido e a força da gravidade deveria aproximar tudo cada vez mais com o tempo, certo? Bem, tudo isso poderia ser resolvido calculando a constante de Hubble, um valor que representa a velocidade com que o universo está se expandindo agora. Ela pode ser medida de duas formas, estudando padrões na radiação cósmica de fundo em micro-ondas ou observando os desvios para o vermelho, redshifts, por distantes. A propósito, os cientistas descobriram que esses dois métodos não produzem os mesmos resultados, mas eu tenho outro vídeo sobre essa crise específica que você pode assistir aqui para saber mais. Neste vídeo, porém, vamos nos concentrar no método do redshift. Historicamente, o redshift das estrelas variáveis cefeidas tem sido usado para isso, mas as supernovas do tipo primeira também funcionam bem. E, sem saber, os astrônomos que estudavam essas imensas explosões estavam à beira de uma descoberta de cair o queixo. Sabemos quão brilhantes as supernovas do tipo primeira devem ser, porque todas explodem praticamente da mesma maneira, de detonações termonucleares de anãs brancas em sistemas binários. Ao comparar o brilho real delas com o quão fracas elas parecem daqui da Terra, podemos medir suas distâncias. Então, usando o redshift da supernova e a quantidade de luz que foi esticada ao longo de sua jornada, podemos determinar quão rápido elas estão se afastando de nós, e, portanto, quão rápido o universo estava se expandindo quando a luz foi emitida. Simples o suficiente, não? Bem, quando duas equipes independentes de astrônomos observaram mais de 50 supernovas do tipo Ia, descobriram que a luz parecia mais fraca do que o esperado e o que, embora soe trivial, revelou-se algo muito sério. Equipes lideradas por Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess descobriram que supernovas distantes eram mais opacas porque estavam mais longe do que esperávamos. Esta foi uma revelação enorme, pois veio com uma consequência chocante e significava que a expansão do universo não estava diminuindo, mas sim acelerando. Alguma força imprevista estava, aparentemente, empurrando galáxias inteiras para longe. Para visualizar isso, imagine que você pegou uma caneta e desenhou pontos na parte externa de um balão vazio. À medida que você o enche de ar, os pontos ficam cada vez mais distantes uns dos outros porque o próprio balão e o espaço onde os pontos residem está se expandindo em todas as direções. Este resultado inesperado criou mais perguntas do que respostas, sendo uma das maiores, qual é a força que impulsiona essa aceleração? Infelizmente, a resposta ainda é, não sabemos. Mas ela recebeu o nome de energia escura, e a maioria dos cientistas pensa que é uma propriedade do próprio vácuo do espaço e a energia do espaço vazio.
Outros cientistas acham que pode ser um tipo de fluido de energia, ou um campo que preenche o espaço, ou até mesmo algum tipo de defeito na estrutura do espaço-tempo, como rugas unidimensionais e as chamadas cordas cósmicas. E outros pensam que pode ser apenas uma falha em nossa compreensão da relatividade geral na escala do universo observável, e que a questão poderia ser resolvida sem a necessidade de energia escura. Mas seja o que for, a energia escura apresenta um mistério que está entrelaçado com a expansão acelerada do universo. Esta foi uma descoberta tão monumental que, após o achado de 1998, Ries, Perlmutter e Schmidt, os 3 astrônomos que lideraram as investigações, receberam o Prêmio Nobel de Física por seu trabalho. Essa descoberta deu origem a um novo modelo de cosmologia, o Lambda Code Dark Matter, ou modelo Lambda CDM. Lambda é uma letra grega que representa a constante cosmológica. Postulada pela primeira vez por Einstein, hoje ela representa os parâmetros matemáticos da energia escura. As outras 3 letras, CDM, significam uma matéria escura fria. Tornou-se o que hoje chamamos de modelo padrão da cosmologia e dá contexto matemático a tudo, desde o Big Bang até o destino futuro do nosso universo e, claro, tudo o que acontece no intervalo. Por décadas, tem sido o modelo mais aceito e preciso que temos para a evolução do nosso cosmos. De forma confusa, a matéria escura não tem nada a ver com a energia escura, apenas usamos a palavra escura para descrever 2 coisas diferentes que não entendemos bem. Enquanto a energia escura é a força que faz o universo se expandir a uma taxa acelerada, a matéria escura é o que chamamos de substância em nosso universo que não interage com o campo eletromagnético, ou seja, ela não absorve, emite ou interage de forma alguma com a luz. No entanto, acreditamos que ela existe porque podemos observar sua interação gravitacional no universo, e a palavra fria no nome do modelo refere-se apenas ao fato de essa matéria escura ter muito pouca energia, já que a temperatura pode ser pensada como uma forma de medir a energia dos átomos. Mas se essas 2 coisas compõem todo o nome do modelo, e o modelo Lambda Code Dark Matter, ou e quanto a tudo que podemos ver e conhecemos, pode não estar refletido no nome, mas está capturado dentro do próprio modelo. A matéria visível e a radiação, incluindo a luz, pertencem à categoria conhecida como matéria barônica. Usando medições e observações independentes, a comunidade científica chegou ao consenso de que, sob este modelo padrão, cerca de 68% do nosso universo é composto de energia escura ou desta propriedade fundamental do espaço-tempo sobre a qual sabemos muito pouco, e com a matéria visível compondo apenas cerca de 5%, e a matéria escura representando 27% do nosso universo. Deixe isso assentar, 68% do nosso universo é feito de algo que não entendemos e não podemos medir diretamente. No entanto, um aspecto crucial do nosso modelo padrão é que lambda, ou a energia escura, é assumida como sendo uma constante. Quase todo cálculo cosmológico depende disso ser um fato. Isso nos diz que nosso universo tem uma taxa de expansão sempre acelerada e que, portanto, enfrentará um destino frio e solitário. As galáxias continuarão a se afastar à medida que o espaço entre tudo se expande. As estrelas queimarão, morrerão e esfriarão. Todo o calor e energia em nosso universo serão espalhados de forma impossivelmente fina por distâncias incompreensíveis, até que a temperatura final do universo paire em algum lugar pouco acima do zero absoluto, terminando no que os astrônomos chamam de Big Freeze. Mas, e se estivermos errados? Pela primeira vez desde a descoberta da energia escura, podemos ter desvendado uma de suas propriedades fundamentais, e não é o que os astrônomos esperavam. Em 2024, o Dark Energy Survey lançou a maior amostra de resultados de supernovas de um único levantamento, tendo estudado a morte de mais de 1.500 estrelas. Inicialmente, os dados pareciam alinhados com a ideia de que a energia escura é constante. Mas quando combinaram os dados com outros resultados, como medições da radiação cósmica de fundo e levantamentos de galáxias anteriores, algo não batia. Estava começando a parecer que a energia escura poderia, de fato, mudar ao longo do tempo. Se a energia escura estava provando mudar, os cientistas precisariam mudar junto com ela. Novas mentalidades seriam necessárias, novas formas de pensar sobre a matemática, para enfrentar os problemas à frente deles. Felizmente, quando se trata de afiar mentes, existe a ferramenta perfeita para isso, e a Brilliant, patrocinadora do vídeo de hoje.
A Brilliant é uma plataforma de aprendizado online que pode ajudá-lo a se destacar em matemática, ciência da computação e muito mais. Ela tem problemas visuais e interativos realmente envolventes que desafiam você sem serem opacos. Eu me diverti muito com o curso de Geológica ou gostei de provocar meu cérebro com quebra-cabeças cada vez mais difíceis. Mas você também pode usá-la para atingir objetivos de aprendizado sérios e explorar conceitos matemáticos até que façam sentido ou aprender habilidades de programação. E a melhor parte é que ela projeta conjuntos de prática e revisões personalizadas para você, ajudando você a aprender no seu ritmo. Então, se você quer se tornar um melhor pensador ou resolvedor de problemas, para mais tarde se preparar para resolver o mistério da energia escura, experimente. Escaneie o código QR ou clique no link brilliant.org na descrição para começar na Brilliant gratuitamente. Você ainda terá 20% de desconto em uma assinatura premium anual, dando acesso ilimitado a tudo o que a Brilliant tem a oferecer. Agora, uma energia escura variável não é o que os cientistas esperavam encontrar, e isso lhes causou um grande problema. Embora fosse um resultado promissor, havia incertezas envolvidas, então estava longe de ser uma prova decisiva. Para descobrir a verdade, os astrônomos precisavam de um mapa muito maior e mais detalhado do universo para testar se essa pista era real. E para isso, eles recorreram ao DESI. Instalado no telescópio Mayall de 4 metros no Arizona, o instrumento espectroscópico de energia escura está mapeando o espectro óptico de dezenas de milhões de galáxias e quasares ao longo de bilhões de anos de história cósmica, com uma missão de testar se a energia escura é ou não constante. Capaz de capturar a luz de 5.000 galáxias simultaneamente, o DESI está medindo a posição e a velocidade de recessão de cerca de 40 milhões de galáxias, a fim de medir com precisão a história da expansão do universo nos últimos 11 bilhões de anos. Este é um esforço verdadeiramente internacional, envolvendo mais de 900 pesquisadores de mais de 70 instituições ao redor do mundo. Em 2025, os primeiros grandes conjuntos de dados foram lançados. Eles incluíram resultados dos primeiros 3 anos da pesquisa, com mais 2 pela frente. E o que eles mostram é nada menos que extraordinário. O DESI usou dados de quase 15 milhões de galáxias para construir o maior mapa tridimensional do universo já criado. Este mapa 3D nos permite voar através de milhões de galáxias, cada uma contendo de 200 a 300 bilhões de estrelas. A Terra está no centro desta animação, e cada ponto é uma galáxia inteira. O azul representa as galáxias mais distantes de nós, enquanto o branco mostra objetos mais próximos. Em outras palavras, este mapa é quase inacreditavelmente denso em galáxias. Usando esses dados, uma equipe de astrônomos mediu as oscilações acústicas de baryons, ou BAOs, de mais de 14 milhões de galáxias e quasares. BAOs são basicamente ecos fossilizados de ondas sonoras do universo primordial. Ao rastrear como elas mudam de tamanho ao longo do tempo cósmico, os pesquisadores podem descobrir exatamente quão rápido o universo estava se expandindo em qualquer momento dado. Aqui, a cor azul mais clara representa as ondas sonoras ondulando através do mar cósmico primordial do nosso universo primitivo. Com o tempo, essas variações leves congelaram no lugar, carregando consigo uma coleção de matéria ligeiramente mais densa. Ao longo de centenas de milhões de anos, essas ondas reuniriam mais e mais material, tornando-se eventualmente estrelas e galáxias. Essas ondas ainda são visíveis hoje na forma da teia cósmica. Os pesquisadores então combinaram esses dados do DESI com outras medições, como a radiação de micro-ondas remanescente do início do universo, conhecida como radiação cósmica de fundo, redshifts de supernovas e lentes gravitacionais fracas, ou como a luz de galáxias distantes se distorce devido à gravidade. E o que eles encontraram deu mais peso à descoberta de 2024. Não apenas parece que a influência da energia escura está mudando, mas ela está potencialmente diminuindo com o tempo. Na verdade, eles descobriram que o empurrão da energia escura pode ter enfraquecido em cerca de 10% nos últimos 4,5 bilhões de anos. Você pode pensar nisso como um pé ainda no acelerador, mas aliviando gentilmente o peso, e o que significa que o carro ainda está acelerando, mas a uma taxa menor do que antes. Da mesma forma, a expansão do nosso universo ainda está acelerando, mas não tão rapidamente quanto há alguns bilhões de anos.
E se a energia escura está evoluindo, em vez de permanecer constante, então nosso modelo padrão da cosmologia está esquecendo algo, e algo grande. Assumindo que essa descoberta que estilhaça o modelo esteja correta, ela poderia significar um futuro muito diferente para o nosso cosmos. Em vez de um Big Freeze onde o universo se expande para sempre, deixando-nos com um fim frio, escuro e solitário, podemos acabar experimentando uma realidade alternativa. Se a influência da energia escura continuar a enfraquecer com o tempo, diminuindo até se tornar negativa, então eventualmente a expansão do nosso universo poderia parar por completo. Em vez de um Big Freeze, terminaria em um cataclismo muito mais violento. Imagine o poder bruto do Big Bang, explodindo e expandindo-se com energia, calor e matéria suficientes para formar todas as galáxias e estrelas em nosso universo. E agora, imagine exatamente o oposto disso, um Big Bang reverso onde tudo muda de direção e corre em direção a um único ponto, com intensidade suficiente para desfazer tudo o que já existiu, em um colossal Big Crunch, o grande colapso. Eu já falei antes sobre a possibilidade de um Big Crunch, bem como outras teorias sobre como a física fica estranha no fim do universo. Se você quiser saber mais, recomendo assistir ao vídeo linkado aqui. Agora, se a energia escura for uma variável em evolução, há outro impacto, talvez ainda mais importante para nós, e isso significa que nosso modelo atual de cosmologia está incompleto. Poderia significar que a teoria da relatividade geral também precisa de modificação, e que há mais a aprender sobre a física de partículas, possivelmente envolvendo novos campos ou forças. Mas antes de reescrevermos qualquer livro didático, temos que ter certeza. E agora, estamos perto, e mais ainda não chegamos lá. Sigma, ou desvio padrão, é a forma como os cientistas medem a confiança, e quanto maior o sigma, menos provável é que um resultado se deva ao acaso. E na caça pela energia escura evolutiva, esses níveis de sigma têm subido. Sozinhos, os dados do DESI nos colocam um pouco acima de 2 sigma, o que representa cerca de 95% de confiança. Interessante, mas nada em que você apostaria a sua carreira. Combine o DESI com outros instrumentos, e o número sobe para além de 3 sigma, chegando a tocar a marca de 4,2 sigma em algumas combinações, cerca de 99,997% de confiança. Embora isso seja considerado uma evidência forte, significando que o resultado dificilmente foi fruto do acaso, ainda não está no nível que os físicos exigem para ser considerado uma descoberta sólida. Por exemplo, outras evidências com esse nível de confiança já se revelaram falsas antes, então os físicos normalmente esperam por resultados ainda mais claros antes de reivindicar uma nova descoberta. O padrão ouro na física ocorre quando a confiança atinge 99,99994%, que é o 5 sigma, e mesmo assim as coisas ainda podem estar erradas. Por exemplo, em 2011, físicos do Laboratório Gran Sasso, na Itália, mediram alguns neutrinos chegando alguns nanosegundos antes, um feito que exigiria que as partículas tivessem viajado mais rápido que a luz, quebrando o limite de velocidade cósmica. Eles relataram um nível de confiança de 6 sigma, ainda mais impressionante do que o padrão ouro para novas descobertas. Para colocar isso em perspectiva, excluindo qualquer erro inesperado no experimento, 5 sigma representa cerca de chance em 1,7 milhão de o resultado ser um acaso. E 6 sigma é mais como chance em 500 milhões de o resultado estar errado. Então, esta foi uma observação bastante espantosa e ganhou as manchetes em todo o mundo. Infelizmente, revelou-se mais tarde que a observação que quebrava a física tinha sido, na verdade, devido a um cabo de fibra ótica defeituoso e a um erro de sincronização do relógio, em vez de neutrinos quebrando as leis da física. Desnecessário dizer que ainda há um pequeno caminho a percorrer com o conceito de energia escura variável. Agora em seu 4º ano da pesquisa de 5 anos, o DESI está a caminho de ter medido 50 milhões de galáxias e quasares, continuando a oferecer dados valiosos na busca para entender a energia escura. Mas não é nossa única ferramenta. Nos próximos anos, novos experimentos serão conduzidos, outras missões aprofundarão a exploração da natureza da energia escura e conjuntos de dados complementares serão lançados para análise. O telescópio Euclid, da Agência Espacial Europeia, e o telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA, estenderão as medições por volumes de espaço ainda maiores e em redshifts mais altos, e o observatório Vera C.
Rubin varrerá o céu em busca de milhões de supernovas, fornecendo o enorme conjunto de dados necessário para, esperançosamente, nos levar à marca de 5 sigma. Eu pessoalmente mal posso esperar para ver o que eles encontrarão, mas, enquanto isso, as novas descobertas do DESI são tentadoras e nos levam ao precipício de uma visão totalmente nova tanto do nosso modelo padrão de evolução cósmica quanto do destino final do nosso universo. Deixe-me saber nos comentários o que você acha e o universo terminará em um grande congelamento? Ou um grande colapso está a caminho? Que final ou renascimento você imagina para o nosso universo?